Vou mandar depois novamente o link no grupo. Se tiver interesse, assistam. Meninas, bora lá. E o Carlinhos, o que vocês acharam? Muito doido, né? Carlinhos é fera, né? Dá medo, né? A gente tem medo de andar com ele. Bom, eu pelo menos tive quando eu dei a volta no quarteirão com ele. Não é legal. Mas depois você aprende. Vamos lá. Bom, vamos dar continuidade no nosso conteúdo. A gente tinha parado aqui no slide 13. Apostila, item de farmácia. Oi? Você não começou o quê? Sério? Essa aqui a gente vai fazer na outra, a próxima apostila. Não, é item de farmácia. Essa aqui, ó. Tá aqui. Opa. Essa aqui, ó. Atendente de farmácia. Atendente de farmácia. É? Porque é o nome do curso. Toda vez que vocês estiverem em dúvida qual apostila que a gente está, ó, tá sempre aqui, ó. Esse projeto significa apostila. Ó, a apostila, né, o projeto atendente de farmácia. Tá bom? Todas têm um nome aqui, né? Se vocês repararem, como a Lúcia falou, todas são nome aqui, mas o nome da apostila é isso, ó. Desenvolvimento pessoal, essa aí. É essa aqui dessas duas bolsas. Deixa eu acender a luz. Essa. Tá bom? Essa, se alguém quiser, você quer emprestadas? Não vou usar. Você trouxe. Acontece. Tem que prestar atenção para elas. Ai. Falando em prestar atenção, vocês viram que eu mandei no grupo falando sobre ganhar nota por estar presente? Vai ser alguma coisa na linha. Isso aqui, ó. Isso é um exemplo, não é real. Tanto é que não tem ninguém aqui chamado Daisy com Z, né? É um exemplo. Vai funcionar assim: você vai ver as aulas, tô doente, tô, sei lá, qualquer outra coisa, só falar comigo em particular. Mas não, eu não vou porque eu não quero, sei lá, por qualquer outro motivo, vai perder nota. Eu não tenho passo por. Isso, mas aí é uma causa justificada. É diferente do que não vir por simplesmente não. Eu não tenho paciência para meu filho. Tá vendo que aí tem uma justificativa, tem um porquê. Então, ó, veio, ganha. Não veio por algum motivo especial, filho, saúde, trabalho, tem gente que trabalha também, é outra coisa. Ganha mesmo assim, tá bom? No final da apostila eu vou somar e a gente vai fazer uma média com a nota da sua prova. E vai dar uma nota. Essa vai ser a sua nota final, tá bom? Eu vou fazer a nossa planilha daqui a pouco e vou lançar a presença para vocês. E a nota? Oi? Isso aí vai também para o workshop? Não, isso aqui é só do nosso curso mesmo. Só do nosso. Aquele workshop de terça você fala, né? Ele é facultativo. O que significa? Você escolhe vir ou não. Você não é prejudicada por faltar. Até porque é num horário não muito bom, né? 20 para 6. Geralmente a gente está trabalhando nesse horário. Então, workshop não entra aqui. É só o curso mesmo, toda quinta, das 19 às 21. Só isso, tá bom? Quisera eu na faculdade ganhar nota por estar presente. Quem me dera. Meu professor não fazia isso. Pelo contrário, ele tirava a classe. Vamos lá, meninas. Todo mundo agora se joga nesse ponto. A gente vai falar no 5, se eu não me engano. Via de administração. Vamos lá. Atendente de farmácia. Apostila, né? Atendente de farmácia. Vamos lá, meninos.
cabeça. Via de administração. Ó, vamos assim, tá? Ah, é? Ó, isso, é capítulo 7. Capítulo 7. Página 40. Tá bom? Sempre que vocês tiverem dúvidas, ó, 40 é. aqui ó, deixa eu mostrar. Um momentinho. Cadê aqui? Lembra? Sério, a gente retoma. A gente falou sobre isso, deu exemplos na aula anterior. Que é essa parte, ó. Fármacos semissólicos. A gente falou no slide 13. Que é o slide que começa as vias de administração. Isso. Tá bom? Entenderam? A gente já falou. Se quiser, a gente retoma. Mas a gente já falou de fármacos semissólicos. É que já tem acho que umas 3 semanas que a gente não tem aula mesmo da apostila. Lucas, estou com dúvida. Todo capítulo tem nome e na página 7 tem um sumário. Não sei que página é. É só você olhar o nome do capítulo e se orientar pelo sumário. Tá bom? Nesse caso, a gente está no capítulo 7. Via de administração, página 40. Essa avaliação a gente não faz. Faz só uma no final, tá bom? Tudo bem? Vamos lá. Meninas, via de administração, o que será que é isso? O que vocês acham que é? Tem uma definição aí, né? O que será que é via de administração? Quem sabe? Qual que será que é a ideia? Por que isso é importante para nós? Ou não é importante, não sei. O que vocês acham? É como tomar o medicamento correto nos horários corretos. Ah, legal. Espera aí. É a receita. Tem a ver com o horário dos medicamentos. Tá bom. Quem mais? Opa. Tem mais a ver com o que será? Se é parenteral ou enteral. O que mais? Resumidamente, como vocês podem ver, é o caminho. Então, a via de administração é literalmente uma via, um caminho, uma pista, uma porta de entrada. Tá bom? Então, quando a gente fala de via de administração, são formas de um medicamento entrar em contato com o seu organismo. A gente vai ver alguns exemplos na aula de hoje. Mas, ó, a via endovenosa é uma forma do medicamento entrar em contato. A gente vai ver via tópica, via anal, via vaginal, ocular, respiratória. Olá pessoal, boa noite a vocês. E aí? Vou fazer aqui uma. Exame dessa sala, você está acontecendo? Porque é prova. É prova surpresa. É prova. Não. Tô brincando. Ok, agora eu vou fazer um desafio aqui para vocês, tá? Se essa turma semana que vem bater 100%, tá? Professor, pode encomendar aí salgadinhos. Salgadinho coxinha? Coxinha, salgadinho, alguma coisa aí. Ai, dieta. Ou vocês preferem sim? E aí, Ju? Até a cardápio, o Adriano é chique, cara, né, Adriano? Você escolhe, cara. 100% se essa turma, quantos alunos tem nessa turma? Não sei. Tem noção. Aquela turma de ontem lá você pode fazer, ela já está autorizada. Ah, tá. Acho que faltou uma só. Da de ontem, não, da de ontem. De hoje não. E hoje faltou quantos? São 20. Tem alguns que já saíram, né? Não saíram, não sei, já estão uns 15 mais ou menos. Tá. Se bater então 100%, a gente eu dou uma rodada de salgadinho para vocês. Vou dar uma rodada de. Salgadinho e coca, né?
Coca também, não é, Adriano? Na vai é coca. Quem não chora não ama, ué. Oi? Quem não bebe, né? É verdade. Aí a gente combina as suas. Eu também não confio na aula, todo mundo fica na pauta, e aí na aula, é 100% de presença, 100% de presença, eu pago uma rodada de esfia ou salgadinho. Combinado? Sábado, não ganhou de sábado, né? Quase ganhou, né? Você fala. Não, faltou pouco. É das 10, da Cláudia. Gostaram ou não, né? Eu voltei sobre a palestra que nós vamos ter, vai ser na quinta, né? Dia 29. Dia 29. Então, vamos ter o pessoal aqui do Fala Sport. Então, prepara uma perguntinha para eles, assim. Vamos depois uma perguntinha, porque não vai te responder para você. Eles disseram assim, como é que vocês ficaram aí? Como é que vocês se sentiram quando vocês passaram lá no começo do caderno de boxe? Pergunta boa, né? Eu vou perguntar muito. Hã? Eu vou perguntar muito. Se você tivesse que andar hoje, sair andando, o que você faria? Se você tivesse que jogar bola, você acha que você seria um craque? Pode perguntar. Verdade, pode perguntar que eles gostam de responder essas coisas. Você gostam de interagir, né? O Carlinhos, não é? Vixe, Carlinhos. Daqui 2 semanas, né? Dia 29. Deixa eu ver aqui. O Carlinhos que veio aqui, por exemplo, o Carlinhos ele acha que né? Às vezes vocês falam alguma coisa pra ele, chama ele de sério, né? Isso é sério. Daqui 2 semanas. Hoje é 15, 22 é a próxima. Não. Isso. Tá bom? Obrigado a vocês. Falou. Valeu. O que ele está falando é do pessoal que vai falar com a gente, são atletas cadeirantes. Então todos andavam, não tinham nenhuma deficiência, nem nada, por algum motivo ficaram deficientes. Sei lá, eu não sei porque eu não conheço o pessoal, né? Alguma coisa aconteceu, a pessoa ficou de cadeira de rodas, e aí eles vão conversar com a gente. E aí o Adriano falou para vocês prepararem perguntas, né? É só vocês colocarem. Eu tenho algumas para fazer, tá bom? Foi isso que ele falou. Sobre o salgadinho top, hein? Ah, que pena. Ai, tô de... Hã? Ó, agora eu quero ver. Nota e salgadinho. Se eu não vier, eu vou parar, hein? Vai ter que fazer o quê, né? Levar a escola lá na casa do cidadão. Só falta isso aí, né? Vamos lá. Bom, brincadeiras à parte. Então, a via é uma forma, é um jeito, um caminho, uma estrada. A gente não toma multa se andar de forma errada na via rural ou na via urbana. Você está lá na estrada, ó, passa no posto da Polícia Federal, um celularzinho na mão. Na via rural, nesse caso, né, porque é uma rodovia, que é um caminho, que é uma estrada que leva para algum lugar. Nesse caso, a via também tem esse sentido, ó, é um caminho. Um caminho, né, um percurso, onde alguma coisa vai transitar, vai passar por ele, por essa via. Que coisa é essa? Medicamento, né? Só se continuar lendo. Vias de administração de medicamentos. Tá bom? Então, de forma geral, uma via de administração pode ser entendida como um local por onde o fármaco, o medicamento, a substância, né, a droga, será administrada. Por exemplo, uma droga, medicamento, né, pode ser ingerida. Como que a gente chama essa via? Via oral. Pode ser aplicada no local, você está com frieira. Provavelmente você conhece alguém que tem, né? Talvez até você mesmo tenha. Acontece. Principalmente com quem não enxuga os dedinhos. Você enxuga os dedinhos? A gente não enxuga, parece fogo, né? Hã? Você não enxuga, ô Cida? Mas o que acontece? A gente toma banho e muitas pessoas não têm o hábito de enxugar entre os dedos. E aí toma banho para ir para o trabalho de manhãzinha, né? Acaba de tomar, já coloca o tênis, aquilo ali vai começar a ficar úmido, escuro.
quentinho, ideal para os fungos começarem a se proliferar. E quentinhos? Bem quentinho, né? Então, preferencialmente, enxuguem, tem que lavar, né? Lavar e enxugar entre os dedos. Tá bom? Nesse caso, por exemplo, você está com frieira, sei lá, com alguma coisa assim, a gente vai aplicar uma pomada ali, não é? Que é uma pomada aplicada no local, chamada de via tópica. Exato. Ou a gente chama de dérmica. É a via, é o caminho, lembra? É a estrada. É a porta de entrada do contato que o medicamento tem com o seu corpo. O que mais? Além de poder ser ingerido, ser aplicado no local, pode inclusive ser introduzido no corpo, né? Por exemplo, intramuscular, endovenosa, por aí vai. Próximo. Podemos então administrar os fármacos por meio de algumas vias, como a gente já viu na outra aula. A gente vai citar aqui algumas vantagens e desvantagens dessas vias. Olha aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo expandir. Deu, ótimo. Olha isso aqui. Não chama a sua atenção? Aqui tem alguns exemplos de vias, que a gente vai falar sobre elas daqui a pouco. Tem vantagens e olha que coisa ruim. Existem desvantagens. Infelizmente, ou felizmente, né? Não sei. Mas tudo tem um lado bom, todas têm, vejam, todas têm vantagens. Todas. Sem exceção. Só que existem também desvantagens. O que isso quer dizer? É que se a gente, por exemplo, fizer um uso. Olha que eu trouxe para vocês. Você não avisou trazer o café, ué. É verdade. Não é, João? Trazer o café, ué. Não. Vocês querem ficar no braço? Alguém quer Não, porque eu não vou negar não. O sangue mineiro fala alto dela. Eu só fiz Eu quero trazer um doce de leite. Uma goiabada, Adriana. Não, cara. Não, eu tô só enxugando a minha mão, pra não ficar com gosto de Gente, gel. é aquele de bom, não é aquele de mineral. Não posso negar. Ô Maria, Eu sou assim mesmo. o morango eu neguei, mas o queijo não deu. Obrigada. Tá bom? Nossa, que delícia. Ó, realmente, um cafezinho quentinho. Docinho de leite, cachorro, uma goiabada. Ô, Adriano. Ó. Depois eu vou deixar de fora, quem quiser mais serve. Verdade. Adriano, eu mexi com isso agora. Agora eu já como também. Agora eu não vou comer tudo. Já tinha a máscara mesmo. Agora eu já vou pegar e fazer o. Ei, ai. Gente, não é queijo ruim não, viu? Nossa, você tem aquele bom não com doce de leite. Mole, duro, de qualquer jeito vai. Goiabada cascão, goiabada. Nossa. Tudo. Até se pegou uma bolacha, água e sal, já colocou no meio assim? Nossa. Já fez isso? É um pecado. Esse queijo aqui vem Ó, pelo... vou falar pra vocês que quem vai comer um cruzeiro tem que ele tá caro. O último que eu comprei no Mercadão foi 50 pau. Isso aqui? Meia cura. 50. Ele é muito bom. Sempre o queijo tá nesse valor. Vem, Gabai. Queria Vou deixar aqui. Queria nós quer, mas nós é tímido, né? Ei, meninas. Só coisa boa, velho. Bom, vamos lá. Via intravenosa, via oral, subcutânea, sublingual, intramuscular, retal e inalatória. Algumas vantagens. Vou colocar aqui, e algumas desvantagens. Se quiserem lá lavar a mão, viu? Ou pegar aqui
Imagina. Vai. Ai, queijinho. Queijinho é bom demais. Vamos lá, gente. Lá, minha família, a gente é mineiro, né? Nossa, minha avó fazia queijo e aí colocava, sabe? A galera que põe pra secar. Ai, Jesus. E requeijão. Só que eu ainda sou mais fã ainda de requeijão. Mas queijo é bom também. Vamos lá. Minas, olha aqui, ó. Uma curiosidade. Por que a gente não sai aplicando injeção, entre aspas, na veia, na intravenosa, em todo mundo? Já que é mais rápido, geralmente não faz efeito mais rápido? Muito mais rápido. Ó, porque tem algumas desvantagens. Vamos pegar só essa aqui, ó. Essa é a segunda. Olha isso aqui. Custa mais. Ai, professor, mas eu não estou preocupado com o custo. Você não, mas um hospital precisa prestar contas até na sala. E geralmente vem, se for, sabe, público, vem um repasse do governo e aí o hospital tem que fazer mágica com aquela verba que vem. E se a gente começa a usar, por exemplo, só medicamentos via intravenosa, com certeza o custo vai subir e a gente vai ter que tirar recursos de outras áreas do hospital. E aí talvez nem todo mundo consiga ficar internado, por exemplo. Vai faltar soro, vai faltar comida, alimentação e tudo mais. Então, uma das desvantagens é o custo é muito alto. E aí por isso que geralmente o médico não usa aqui só em último recurso. Só se... Quase isso, praticamente. Bom, outra justificativa, porque que não é tão vantajoso assim, né? Outra desvantagem. Perfura. Invade você. Invade o seu organismo. E às vezes se a agulha, por exemplo, estiver contaminada, pode levar direto para sua corrente. E uma desconforto, né? Não é gostoso? Não. Se bem que tem gente que prefere isso que tomar de pirona, né? Mas... Nem a pau. Você prefere via oral mesmo, quando dá? Toda vez eu posso tomar qualquer remédio. Eu tenho alergia de prova, não vou ficar de prova. Aham. E é muito difícil, né? Porque praticamente todos os remédios têm alergia de prova. Aí eu observei disso. Um dia eu fiquei quase que comigo. Começou a inchar tudo, aí até daí eu tenho um inchação muito forte. E depois eu fiz meu filho. Eu fui, tomei uma remédio. Não dá o dinheiro, toma de pirona, toma de sumóvel, toma isso, toma aquilo, não dá nada. Outro dia eu acordei de casa inchado, com o olhar fechado. Tudo fechado. Lá vai, eu falei. Aí chegou lá no pronto-socorro, a moça queria me dar um negócio cheio de pirona. Aí as pessoas falaram assim: não, pelo amor de Deus, não dá, que ela tá com bastante pirona no corpo. Lá eu vou de novo, quero levar no Olha, que é pra morrer. Hoje a gente vai falar sobre bula. Inclusive tem algumas aqui para a gente ler. Vocês vão ver que tem um campinho lá que fala sobre composição. E aí essa é uma forma da gente diminuir o risco, por exemplo, de você ter esse tipo de acidente. Mas acontece mesmo. E aí no seu caso, então, é melhor ingerir. Tem gente que prefere injeção. Tem muitos alunos que preferem tomar injeção, a picadinha, mas vai de cada um, né? Eu não gosto. Hã? Eu não gosto. Meninas, a Tela falou parenteral e enteral. O que é isso? Basicamente são subgrupos de vias sistêmicas. Então eu tenho as vias de administração que vão para dois caminhos, ó, como você pode ver nesse esqueminha. Ele fez 10 esqueminhas. Chegou até a fazer o esquema? Olha lá. Esqueminha é fera. Eu gosto muito de esquema. É muito fácil, é mais fácil na minha opinião, de aprender, né? Então, ó.
Aí você fala, peraí, então são dois caminhos, e um dos caminhos tem dois subgrupos e cada um diz respeito a algumas vias. É isso. Exatamente isso. Então, ó, são dois caminhos. A gente tem as vias locais, e aí a Cristina já, quando a gente começou a falar de pomada, já matou na hora, né? A Tânia também falou que via tópica. E tem as vias sistêmicas. Por que chama sistêmicas? Porque cai nos sistemas também, mas o sistema tem a ver com todo o organismo geralmente. Então, as vias sistêmicas se dividem em dois ramos: as enterais e as parenterais. Que é? Ah, não, relaxa, não é nada não. O que é? Acontece. Fica tranquilo. Às vezes Bom, tem hora que o celular da Paula, né, da pane, e geralmente dá na hora que não pode dar, né? Acontece, fica tranquilo. Às vezes eu tenho alguns alunos que esquecem de desligar e o negócio começa a tocar e ficam nervosos. E aí, ao invés de desligar, aperta do lado, aumenta o som. Aí eu falo, não, relaxa. Acidente acontece. Fica tranquilo. Então, ó, são vias de distração sistêmicas e locais. As sistêmicas se ramificam em dois grupos, sendo o quê? Aí, ó. Uai. Tirar o som. Cadê a garrafa? Ué. Cadê a garrafa? A galera tá perguntando, cadê a garrafa? Uai. Hã? Direitos iguais. Direitos iguais, né? Lindo. Não, o café no lugar do queijo. Ah, é? Não é? Entendi. Vou Vou fingir que cola, né? Hã? Volta para mais um, tá? Não, relaxa, Deus. Vou fingir que colou, tá? Vou fingir. Brincadeira. Bom, então são vias sistêmicas e vias tópicas. As sistêmicas se dividem em dois outros grupos: as enterais e as parenterais. Enterais tem a ver com o intestino. Parenterais por fora. Não passam no intestino. Ao lado, concomitantemente, né? Simultâneo, ao lado do intestino. Quais são elas, Lucas? As enterais passam pelo intestino, tá aqui, no trato, né, gastrointestinal, e aqui as que não passam ao lado. A veia, entre aspas, né, intravenosa, subcutânea e intramuscular. Está tudo esquematizado. E as tópicas, a Tânia já tinha falado, a Cristina falou também, e eu dei o exemplo da micose, por exemplo. Tem outras, né? Tudo bem? Então, assim se dividem as vias. Sistêmicas, locais. Sistêmicas tem dois grupos e a local caminha para a via tópica. Só isso. Claro, né? E aqui tem outros exemplos, né? Ó. Esses quadradinhos você copiou também, Cristina? Não, esse não. Eu tô brincando. Não chegou esse, não. Tá aqui, tem mais. Ó. Explica bem mais, eu vou deixar como vocês a apresentação. Mas é o que a gente falou. Só traz algumas coisas diferentes. Ó. Via ocular. Tá tudo aqui esquematizado. Nos olhos, tudo certinho aqui. Na boca, sublingual. Otológica. Ah, mas o que é isso? Ouvido, né? E por aí vai. Tá bom? Vaginal, retal, intranasal. E aí, meninas? Tem um probleminha. Olha isso aqui. Como é que eu consigo garantir que o Lucas toma o medicamento que é para ele realmente tomar e não tomar o medicamento de outra pessoa? Eu preciso me certificar. E como é que a gente certifica? Olhando para esses caras. A gente chama de 5 certos, né? 5 entre aspas, que tem outro aqui. Mas são os 5 certos que a gente não pode ignorar, porque se em algum momento alguma etapa dessa é queimada, é furada, pode ser que a gente faça alguma caca. E aí a gente coloca a vida de alguém em risco, tá bom? Então não basta você ter em mente que essas são as vias, ó. A gente já mostrou aqui, mostrou outro quadradinho. Não basta, isso é ótimo. A gente já sabe que elas funcionam, elas permitem a entrada do
medicamento no corpo de alguém e isso vai surtir um efeito. A gente já sabe disso. Mas do que adianta saber sobre as vias se eu não respeito isso? Esse passo a passo, esse processo dos 5 certos. E se eu tomasse mais do que eu deveria tomar, é perigoso? A gente vai falar na aula de hoje sobre dosagem. Ou vai falar de dose também, vai. Porque se você toma 2 comprimidos, tá com dor de cabeça, toma 2, toma 3. Às vezes, vai morrer com certeza? Depende. Mas pode. Lembra, ó, tem dose mínima, dose máxima, tóxica e a letal. E ainda tem um efeito colateral mal. Com certeza. Com certeza. Que a gente vai falar aqui também hoje. Então assim, é certo que a pessoa vai morrer? Não é certo. Mas ela com certeza vai se complicar. Vai ter efeitos que a gente não espera, né? Tá bom? Então, ó. Mas para que isso não aconteça, eu preciso seguir esse processo. Vocês vão ver que é algo bem óbvio e muito intuitivo, né? Primeira coisa, medicamento certo, né? Mínimo. Tá vendo que é completamente intuitivo? Não tem nada assim fora da caixinha. Ué, é o medicamento certo? Está na dose correta que foi lá recitada, prescrita? Também intuitivo. É o paciente certo? É o certo, Lucas. É a Maria de Lourdes Pereira. Tem muitas Marias de Lourdes Pereira. Como é que a gente confirma? CPF, RG, alguns outros documentos, né? Não basta você se orientar somente pelo nome, minimamente pelo CPF, tá bom? Eu já falei pra vocês que meu sogro me ganhou no Hipersaúde, né? Já falei? Não? Tá lá o Carlão, meu sogro, aguardando, o Carlão, fera, aguardando para sair o resultado do Hipersaúde, saiu lá, vencedor, Antônio Carlos da Silva. Nossa, o Carlão, 2 caminhonetes, dava quase 400 mil reais. Ganhou, Antônio Carlos da Silva, yes, bombou. Aí, portador do CPF, não era o CPF, vejam, era o mesmo nome, mas... Oi? Quando eu perdi a carteirinha de ônibus também. Aconteceu com você? Ligaram, mas o mesmo nome, mas o RG era diferente. Você acha? Sério? Olha lá. Mesmo nome, idêntico. Mesmo nome. Acontece. Então, o paciente certo, eu não vou só pelo nome, mas sim principalmente pelo número do CPF, por exemplo. A via certa, a gente já viu o que é a via, está lá para ser utilizado de forma tópica. É uma pomada para passar na feira. Vou dar para o cara beber? Não, né? Óbvio. Então, via certa. Tá vendo que é tudo intuitivo? E principalmente, né, gente, o horário e também tudo tem que ser registrado e tudo mais. Então, é uma forma de nós minimizarmos os erros. Se nós nos atentarmos a isso, as chances de acidente reduzem significativamente. Bom, isso é importante. Inclusive, deveria colocar até enfermeiro, né? Vou colocar aqui. Aí, melhorou. Você aplica enquanto atendente injeção? Não. Por que não? Por exemplo, por que um farmacêutico pode e a gente não pode? Lei, né? Principalmente por técnica, experiência. Aí uma aluna falou, mas lá na minha cidade, ela mora em uma cidadezinha próxima aqui, eles aplicam. Hoje em dia, com dinheiro você faz quase tudo, não faz? Faz. Tem documento novo. Bom, tem outras coisas mais que você já sabe, né? Bom, vamos pular essa parte. Mas, por dinheiro, o que o pessoal faz lá? Você aplica pra mim? Aplico, mas, uma graninha a mais.
entre aspas, é bom para o atendente, entre aspas, e é bom para a farmácia, porque eles dividem o valor. Sei lá, o cara deu R$150, 75 para cada um. Mas só que tem um probleminha aí. Quando eu, atendente, faço isso, eu coloco a vida da outra pessoa em risco. Nós não temos treinamento para lidar com efeitos colaterais. Você perguntou, né? Imagina, eu vou aplicar alguma coisa na veia de alguém, entre aspas, né? Via intravenosa. De repente dá um choque anafilático. Para respiração. E aí? Como é que eu vou me justificar diante do juiz? Vamos considerar assim o pior dos resultados. O cara morreu. Aí chegou no juiz, não, mas deixa eu te falar, Tayla, a dona da farmácia, ela me autorizou. Tá bom. Com a Tayla a gente vai conversar depois. Mas e você? Pode fazer isso enquanto atendente? Pela lei não. Mas ela me coagiu, sei lá, ela me levou, não vai funcionar. Você vai ser penalizado pela morte da pessoa. Sim. Porque sabendo, você fez. E mesmo não sabendo também isso é penalizado, né? Geralmente todo mundo sabe que trabalha como atendente, né? Então não façam. Mas nunca deu errado, uma hora dá. Não é? Sempre dá. Se você fazer alguma coisa escondida da sua mãe, do seu pai, você sabe que uma hora vai sacar. Não é? Lucas, mas eu já faço isso há 2 anos, nunca deu problema. Pode ser que dê com alguém. E a Vitória falou que é alérgica à dipirona. Imagina, você vai aplicar alguma coisa em alguém, e aí acontece uma reação, e bem na hora que não tinha farmacêutico, que não tinha ninguém, você estava sozinha, vai entre aspas, na farmácia, dá um branco, você não consegue lembrar o número do SAMU de ninguém, e a pessoa na sua frente perde a vida. Parece ser trágico demais, mas pode acontecer por causa disso, tá bom? Então, dica importantíssima. Você não aplica nada. Entretanto, porém, contudo, todavia, isso não significa que você não tem um papel aí. Aqui o nosso papel. Auxiliar. Entendeu? Quem realiza o procedimento? Quem é gabaritado? Farmacêutico, por exemplo. Nós não aplicamos nada, mas auxiliamos. O que é auxiliar? Tá aqui, ó. Aqui. É importante fazermos algumas observações relacionadas aos medicamentos. Por exemplo, vou lá, sei lá, pego um medicamento e aí ele tem um negocinho, deixa eu ver se eu acho, cristal. Quem já viu xarope com cristal? Parece que tem umas pedrinhas dentro. Quem já viu? Já tá. Deixa eu pôr assim para ver se acha. Esses dias eu tentei achar. Não sei se vai achar, mas ele fica com cristais, com as pedrinhas dentro. Acho que não vai achar a foto. Mas é perceptível, você... não vai achar. Parece que tem açúcar misturado. Isso, é um negócio muito diferente. Você fala, nossa, esse xarope não tá normal. Tá meio gosmento, ou não, ele fica com uns negócios assim, parece que tem cristais de açúcar dentro. Ó. Será que é validade? A gente vai aplicar alguma coisa em alguém que já passou do prazo? A cor tá diferente do que é habitual? Tá gosmento, sei lá, tá negócio estranho, não tá líquido como deveria estar. Tá tudo bem. Essa é a escola, vou te falar. Aparência. Então, eu preciso verificar. Tá tudo bem quanto aos medicamentos, quanto aos instrumentos que a gente vai utilizar e por aí vai, né? Me também certifico de que isso aqui vai acontecer. Apoio, tanto do ponto de vista de medicamentos, quanto do ponto de vista de instrumentos, e aí sim, alguém realiza o procedimento. Então veja, você tem papel. Como aqui na escola. Tem pessoas que trabalham que vocês não veem. Aí
Eu fico aqui na frente, eu gravei aqui e tal, mas tem muita gente nos bastidores, é tipo isso. Professor, Oi? quando o xarope tá com cristal, a gente pode tomar? Eu também, não sei. Não se recomenda. Geralmente é porque já passou do prazo de validade ou tem sofreu alguma alteração. Talvez ficou no sol, alguma coisa assim. Ou num lugar muito quente, não é legal. E a dipirona, quando a gente destampa ela assim também, ela tá toda cristalizada ali. Dependendo, se estiver muito fora, não pode. Tem que estar sempre líquido. O que acontece é que muitas vezes, uma aluna um dia me mostrou, ela tinha uma, estava quase, sei lá, marrom, uma cor muito diferente, e estava dentro do prazo de validade. Naquele, não sei se foi o lote que estava estragado, será, mas aquela que ela estava muito diferente do normal, inclusive o cheiro e o gosto que ela tinha tomado. Eu falei, não toma isso não. Pronto. Imagina que delícia, né? Bom, embora a gente não aplique, tem aqui só um norte, um esqueminha, como que a gente gosta de esquema. Tem só um esquema, mostrando a estrutura aqui da seringa, né, entre aspas, da injeção. Tá bom? Partes dela. Partes aqui da agulha. Cada via tem uma angulação diferente. Então, se eu quero uma subcutânea, tem que ficar no ângulo de 45 graus. Tudo aqui, ó. Então, dependendo do ângulo que fica a seringa, eu consigo atingir uma via diferente, né? O medicamento entra por uma forma diferente. Tá bom? E aqui os vários tipos, tamanho, utilidades, tudo aí. Mas por curiosidade, eu coloquei aqui para vocês. Mas aí, Lucas, você falou que a gente vai auxiliar, tá? A gente vai auxiliar. Mas, muitas vezes a gente não sabe a resposta de tudo. Ou eu estou com uma curiosidade e o farmacêutico não conseguiu me ajudar, sei lá. Onde é que eu posso me orientar? Tem como achar respostas? Tem. No Google? No doutor, né? O doutor Google está sempre disponível. Ele é quase de graça, né? 24 horas por dia. Bom, vamos lá. Aleatoriamente. Por gentileza. Você, Maria, Luciana, e... Ó, tem medicamento de tudo aí. Se vocês pegarem o... Tem um aí que é meu... Como eu vou dizer? Tem tarja preta também, mas eu nem tenho... Tarja preta. Você está falando sobre esse medicamento? Para dar um medicamento, igual a injeção, um amigo meu, mas ele faleceu já com 2 meses, ele estava com 10, ele foi de farmacêutico e o farmacêutico botou de estômago de professor. Ibuprofeno? É sério. Às vezes a gente acha que é brincadeira, né? Mas acontece. E aí, assim, o lance é que é uma vida e é irreparável. Por que a gente repara? Não tinha um sintoma da vez, então ele pegou lá. É daqui mesmo? De Serrano. Em locais assim mais pequenos, cidadezinhas menores, é muito comum o pessoal ir muito farmacêutico e deixa o médico de lado, só para repetir um caso. Por quê? Porque disse que não passa esse remédio hoje, né? Aí eu falei uma bocha que era dele, menina, não tem nada a ver. Cuidado. Bom, ó, alguém não respondeu, não recebeu, desculpa. Alguém não recebeu? Ô, Daniela, te dá um infarto aí. Mas você vai dizer, então, a gente vai fazer esse exercício agora. A gente vai ler para vocês. Se você, em sã consciência, quando você vê isso aí, você vai querer tomar. Olha. Aí eu não sei o que
sacolas, só estou distribuindo, tá bom? Bom, vamos lá. Meninas, o que tem aí de interessante? Só tem informação boba? Claro que não. Se vocês olharem... Eu nem tenho duas, você acredita? Serão ele, né? Eu vou fazer essas perguntas daqui a pouquinho. Eu não lembro nada. Tem preposição? O que mais que tem aí? O que mais que tem? Tem indicação? Tem. Contraindicação tem? Tem. Efeitos adversos ou efeitos colaterais? Tem. Ó, tem essa linha aqui, ó, essa linha pequenininha. Olha o tamanho da Isadora. Parece uma. Olha o tamanho. A minha é um, sei lá, um joguinho. Olha o tamanho da criança. Olha lá. Meninas. Tem pra tudo aí. Vejam que existe uma estrutura lógica, ó. Tá vendo? O conteúdo tem um. É literalmente um. Tem 1, 2, 3. Aí é o início da bula. Acharam? Vai do 1 ao 8, geralmente. Ó, 9 aí, é o 9, perdão, até o 9. É. Deu pra ver? E tem um porquê. E tem 2. E aqui você vai lendo. Isso é obviamente customizado, né? Pode for pintado medicamente. Mas a gente vai focar no 8, tá bom? 8. Só no 8. Então vou pedir para algumas de vocês lerem. E tem 8. Achem aí por gentileza, e tem 8. Não achou? É que também esse tamanho parece um pergaminho. Brincadeira. Achou? Vamos lá, Daniela. Você falou que deu o seu. É que você deu o. É pra mim ler? O item 8. Só o início, vamos ver o que fala aí. Quais males esse medicamento pode me causar, né? Achou 8? Isso, Ó, todo mundo achou? Vocês vão ver que é diferente do da Daniela. Óbvio que são medicamentos diferentes. Vai lá, Daniela, lê por gentileza. Não, só um pouquinho. Ó, pela expressão dela, se você fosse tomar, você já ia ficar talvez chocado, né? Vai picando, né? Vai picando. Vamos lá. A reação é comum, ocorre em mais de 10% dos pacientes que utilizam esse medicamento. Cefaleia, dor de cabeça. Essas comuns ocorrem por 1%, a 10% dos pacientes que utilizam esse medicamento. Tontura, visão, engraçado, distúrbios visuais, Que legal. pseudopoesia, decoloração aguda de outros objetos, onda de calor, Olha aí. depressão, Ó. congestão nasal, farmacoséia, enjoo, dispepsia, Gostoso. má digestão, Foi uma coisa boa. Então não vamos não, gente. equilibração também, que ocorre em 0,1 a 1% dos pacientes que utilizam esse medicamento, rinite, inflamação do colo nasal, Olha aí. hipersensibilidade, reação alérgica, sonolência, dor no olho. Tá doida. Vai fechar a conta e passar nele. Não vai apoiar, não. Sensação de ver luz vermelha. Olha só. Aí, acho que. Aí a Aí. reação rara ocorre em 0,1% dos pacientes. O que será que é tão raro? Porque o resto já viu tudo, né? Pacientes que basicamente diminuição, ataque, Epiléptico. epidemia no olho, inchaço no olho seco, astrofia, cansaço visual, visão viral, ar brilhante, olho brilhante. Que legal. Aí vem desligada, né? Popular essa investigação. Não é? Esse é do. Como é que chama? Ele se trata Acida. o ciclato Pra quê? terapia está indicado para
Ah, sem de forma aleatória, caiu, a gente acabou lendo o duplo vendido. É quase assim, né, que eles falam. Oi? É quase Agora vamos lá. Você tem uma vida sexual ativa pra não enxergar nada. Vai ter que fazer como o Carlinhos falou, vai ter que ir com a mão ou outra forma, né? Você enxerga, só dor de cabeça, né? Vocês ainda não dá medo de ler? Cara, eu, sei lá, quase 5 minutos. Quase 5 minutos lendo de coisas. Aí a gente vai ver que, na verdade, isso é uma possibilidade. Viram que ela sempre anunciou quantos por cento? Eu acho que começa com 10%, não é? No início? 10%, né? E foi diminuindo até chegar a 0,1, né? 0,1. A gente vai ver o que é isso. É um risco que você corre. Não é todo mundo que usa que vai ter tudo isso aí, né? Senão a empresa é tudo falível. Não é isso. Mas alguns têm, e aqueles que têm não tem tudo isso aí. Pode ter um ou outro. Tá bom? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Vamos pegar outra pessoa. Isadora. Por gentileza, Isadora, dê só um pouquinho do item 8 aí, só pra gente ver o que o seu pode causar, esse medicamento aí. Por gentileza. Algumas alterações são transitórias e desaparecem espontaneamente no decorrer do tratamento ou condição da dose. As alterações que ocorrem em 5% dos pacientes em estudos clínicos foram sonolência, dor de cabeça, infecção das vias aéreas superiores, cansaço, gripe, depressão, vertigem, irritabilidade, insônia, perda de coordenação, perda da coordenação do movimento e da marcha, perda do equilíbrio, náuseas, sensação de cabeça leve, sinusite e concentração prejudicada. Essa pessoa não levanta da cama. Você viu outra coisa chocante? Tem mais? Tem? Não, mas se for muito, pode deixar, a gente vê outro. É grande, né? Mas viram, mudou. E o dela começa em 5% dos casos, não é, Isadora? 5, né? Está estudando ali. Vamos lá. Alguém quer ler aí? Alguém tem alguma coisa curiosa aí no seu que gostaria de ler? Alguma coisa diferente do que não foi lido? Aqui tem meningite ascética. Meu Deus do céu. Aí no seu pode causar? Não fala nem porcentagem, você fala que pode causar. Tipo assim, arrisca? Pode ser que você tenha. Sério. Infecção na formação das meninges. É bem sério. Aqui, na cabeça. Tá bom? Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra você. Anemia também? Ó, tem desordem do sistema sanguíneo, todo tipo de anemia possível, sistema imune, desordens mentais, desordem do sistema de tontura, dor de cabeça, ABC. Olha! Desordem da visão, desordem do ouvido do labirinto. Legal. Desordem do sistema cardíaco. Olha! Desordem do mediastino, torácico e respiratório. Desordem gastrointestinais. Legal. Você escolhe basicamente, né? Não, você perde tudo sabendo que. Ou ferra o estômago, ou o coração, ou a cabeça. Você escolhe. Não, tem a pele, tem Tem a pele rinite, também. Ah, lá, que legal. tem desordem urinária, desordem renal. Então aí. Não, tipo. Faz suicídio? Não é assim, não dá medo quando a gente dá assim. Claro que a ideia aqui não é dar medo, né? Embora dê. Por isso que a minha relatora A sua é anticoncepcional, isso aí? Então lê pra gente, por gentileza, o que pode causar. Só o início. Esse tamanho de vida aí não é de né? Nossa, tá bem aqui, né? Peraí. Só um pouquinho. Por favor. Gente, esse tá. Portanto, esse efeito não se manifesta em todas as usuárias. Olha lá. No caso, ratos podem perdão de cabelo, dores de cabeça, desconforto prático, náusea, sensação de tensão nas mamas, com frequência desconhecida. Você tem angioedema hereditário, estrogênio, nossa senhora, estrogênios, Exógenos. Tá ficando Exógenos. Exógenos. induziram
Legal, né? Vejam só, então a gente pegou medicamentos diferentes, com reações diferentes. Nossa, Lucas, mas então eu não vou tomar mais. Não é? Se a gente só se baseia... Se eu falo para você, olha, Cristina, você está entre a cruz e a espada. O que você prefere? Muitas pessoas, quando leem isso, deixam de fazer o uso do medicamento. E não é por aí. A ideia não é colocar medo em ninguém. É que você, consumidor, e você que vai fazer o uso do medicamento, tem o direito de saber que algumas pessoas que fizeram uso apresentaram isso. Era mais fácil, né? Mas o que acontece? Imagina, digamos que não tem nada, esse item 8 não existe. Comecei a tomar e tive um AVC. A Tayla leu lá que dela um dos simples problemas só um AVC. Deu AVC, fica comprovado. Hã? É isso, aí fica comprovado que foi por conta do medicamento. Eu poderia, como advogado, processar a indústria e tudo mais. Nesse caso aqui, a indústria se preocupa com você, é claro, mas também se preocupa em se resguardar judicialmente. Ó, não venha me dizer que você teve um AVC, não venha colocar a gente na justiça, por exemplo, porque eu avisei. Não, mas o médico não disse, mas eu notifiquei você pela bula. Entenderam? Então, por um lado, se preocupam com a gente? Sim, mas tem outras coisas mais, principalmente no respaldo judicial, para não ter problema lá na frente, né? Eu acho que deveria colocar em internet, porque concorda. Nem todo mundo é errado. Não, pelo contrário, dificilmente alguém lê. Dificilmente. Deveria colocar em primeiro. Acho que a pessoa começaria ali e falar, não, deixa isso de lado. Mas é que você viu que tem uma lógica, né, na sequência, mas é importante. Então aqui, meninas, vou ter tudo isso? Não. Mas você pode ter um desses problemas aí, ou muitos desses problemas. Como é que eu vou descobrir? Fazendo uso, ou não, né? É uma escolha sua. Você toma o mesmo medicamento que eu tomo, eu dou ibuprofeno. De repente eu posso ter uma reação e você dá outra. Claro. Aí eu chamo você não tomava esse medicamento, me deu isso e isso. E ninguém vai dar nada. Esse dia a gente estava no shopping para comprar um creme de cabelo. E aí a delegada estava vendo um creme assim, um novo, né, que a gente queria trocar. A gente usa, eu uso também. E aí uma moça chegou do nada, assim, surgiu, não usa esse aí. Aí o delegado olhou assim, aí eu falei, nossa, que estranho. Esse não fez bem pro meu cabelo. Acho que não vai fazer pro seu. É verdade isso? Não, claro que não. É esse mesmo caso que a Cristina brincou. Olha, fez mal para mim, vai fazer para Maria. Quem disse? Condições de saúde diferentes, genética diferente, organismos diferentes, hábitos de vida diferentes. Talvez nem dê nada para ela. E para mim pode dar muitos desses problemas que eu posso apresentar esses efeitos colaterais. Então, por um lado, é uma preocupação com o consumidor? É. Mas é também um aviso. Significa que você não deve tomar? Não. Mas que você assume o risco de apresentar um ou mais desses problemas. Tá bom? Então a gente pegou um item só da bula, mas vejam que tem mais que a gente vai falar aqui. Se puderem, por gentileza, só dar uma dobradinha assim e colocar dentro da caixa. Não precisa dobrar bem dobradinho, não. É só para caber aí dentro. Eu vou recolher, por favor. Chegando em casa, se você faz uso de algum medicamento assim de forma frequente, né? Dá uma olhadinha lá caso você não tenha. E tem outro. Estamos só esperando um comprimido. Você obrigado. Olha, tá Bonitinho, deixa aqui. Opa, obrigado. Valeu. Ah, não. Coisa boa. Já peguei. Obrigado. Meninas, o que é a bula então? A gente pode chamá-la de guia? Um documento? Pode. Uma bússola?
que vai nortear você ou a pessoa que faz uso? Sim. De certa forma a gente pode chamar. Vamos ver o que mais ela é. Para que será que ela serve? Para colocar medo? Tem gente que acha que é isso, né? Não, não é para colocar medo não. Principalmente para informar. O médico avisa você na consulta que você pode ter AVC. Você acha que o médico que receita esse medicamento para ela fala por todos esses possíveis efeitos colaterais? Não fala. Quando fala, fala um ou dois e os mais recorrentes. Se falar. Mas você, consumidor, mesmo assim tem o direito de saber, consultando a bula. Né? Então ela serve para informar quem? Profissionais da área da saúde e leigos. São as pessoas que vão consumir, né? Vão fazer o uso do medicamento. Agora, pessoalmente, não vale mentir. Brincadeira. Vocês utilizam partes? Ah, você acha? Vocês, mais alguém, além da Cristina, faz o uso da bula? Lê? Vocês leram? Lê? Nunca leu? E alguém lê em partes? Só leu esse item dos efeitos? Ou só para quem não é indicado? Comum, né? Comum. Não estou falando para você ler tudo, mas informações. Não tem dipirona, tá tudo certo, né, pai? Vamos lá, amigos. A leitura da bula deve ser normalmente feita para questões relacionadas. Olha aqui, ó. Essa palavrinha aqui. Deixa eu colocar amarelo, né? Bom, o que é se precaver de algo? Prevenir. Olha aqui. Por que eu ando com guarda-chuva? Porque eu sou meio doida, é claro, mas com certeza, né? Sempre de guarda-chuva, né? Mas por um lado pode ser que o tempo vire e eu tô a pé. Eu vou encharcar até chegar em casa. Eu vou a pé, vou e volto, né? Precaução. Não sei se vai chover. Olha, não sei se terei problemas, efeitos colaterais e reações adversas com esse medicamento, mas por precaução eu faço a leitura e faço a escolha, né? Então a bula ou a leitura é uma forma de você precaver. Às vezes, meninas, o médico, a médica, o profissional que vai receitar está num dia de cão e ele se esquece de perguntar uma coisa simples. O medicamento que você vai tomar é contraindicado para gestantes e ele simplesmente se esquece de perguntar se você está grávida. E receita mesmo assim. Pode trazer problemas para você e para o bebê. Mas você, precavida que é, lê a bula e vê lá. Contraindicações, o grupo não indicado, gestantes, idosos, baralá, e aí você não toma. Ó, precaução. Então, a leitura deve ser feita normalmente por alguns motivos. Por exemplo, relacionados a precauções e também aos temidos efeitos colaterais que a gente viu, né? Efeitos adversos. Beleza? Por quê? Porque eles falam sobre reações que o seu corpo pode ter, sinais e sintomas. Sabia que você tem o direito de solicitar? Por direito. Não estou falando que vai acontecer, né? Mas você tem o direito de solicitar a bula. É direito seu. Realmente, eles não colocam, né? Às vezes em farmácia, o cara chega lá tem uma tigela gigantesca de Doril. Sei lá, bem não é? Um negócio grande, vários jogados ali, aí você pega uma, duas cartelas, quantas você quiser. Mas é direito seu. Dipirona é igual água. Ah, dipirona? Ah, dipirona é campeão. Paracetamol, né? Paracetamol, dipirona, Benegripe, arrodo. Mas eu tenho o direito de solicitar. E eles têm o dever de entregar, tá bom? É chato. Ai, como ela é chata. Ai, pra que isso? Ninguém tem reação. Aí começa a história da dipirona, né? Mas que bobeira, quem vai passar mal com dipirona tem?
É direito seu, pode solicitar. Vão torcer o nariz? Provavelmente. Mas aí, né? Ossos do ofício, faz parte. Bom, itens importantes, fundamentais presentes na bula. Um item muito importante é o que é feito, né? Você falou que lê, né? Só essa parte você falou que lê, né? É importante, pois se eu sou alérgico a, por exemplo, algum princípio ativo, alguma droga, alguma substância, eu preciso verificar se esse medicamento tem em sua composição essa substância, essa droga, esse princípio ativo. Caso tenha, tenho que reportar para o meu médico. Doutor, doutora, fulano, fulana, tem uma alternativa? Tem dipirona que eu não posso tomar. O que é que a gente pode fazer? Tem outro. E aí você consegue se precaver. Porque depois que caiu na corrente, começou a fazer efeito, é difícil, né? Graças a Deus a Vitória está aqui, mas muitos não, dependendo da situação, não conseguem ser socorridos. Imagina alguém no sítio, veio para a cidade só para fazer a consulta e mora, sei lá, 70 quilômetros da cidade mais próxima. Lá em Goiás a gente morava assim, era 60 km da primeira cidade. Era uma fazenda lá no meio do mato mesmo. De madrugada, tem uma reação dessa? É difícil. Como garantir que todo mundo em casa sabe dirigir? A ambulância não vai se deslocar rapidamente até lá, não vai? Então, assim, é uma coisa muito séria. Composição, a gente tem que conferir sim, né? Tá bom? Então, basicamente, vai falar do que o medicamento é feito. Basicamente. 2. Indicações. Para que a Daniela leu, o dela servir, né? A gente ouviu, né? Para disfunção erétil. Para que serve? Qual a finalidade? O que a gente procura? Quem que é a plateia, o nosso público-alvo? Vai estar aqui. O campo das indicações. Este medicamento é utilizado para disfunção erétil, é utilizado para inflamações, utilizado para infecções. Tem sempre uma indicação. Aí, lógico aqui, né, como eu coloquei aqui, ó, pode ser que esse medicamento sirva para condições, para doenças e situações distintas. Dipirona serve para dor, serve para febre, serve para um monte de coisa, né? Tem gente que toma até para baixar a pressão. Abaixa, mas aí é fria, né? Abaixa, mas não é função, é efeito colateral, exato. Não é a intenção dele. Abaixa mesmo, só que não foi feito para isso e pode levar você a óbito. Pode. No caso, é indicado só para homens, no caso. Mulheres formadas, acho que dá uma Você faleceu. Não sei. Isso eu não sei. Eu não sei. Não. Agora sim, lógico, né? Eu não sei se isso aí deve se manifestar. Mas eu não sei em que porcentagem, eu não tenho noção. Eu sei que é perigoso, inclusive, para homem. Foi feito para homem, mas é muito perigoso. Quem nunca ouviu falar do cara que já morreu na hora H? Já ouviram falar? Ou não? Já ouviram, né? Orlândia, do lado da minha cidade, tinha um vereador famoso lá. É sério. E ele gostava de pular cerca. Só que ele já era idoso. Então não funcionava tão bem assim. E como ele já usava o azulzinho há muito tempo, o corpo dele ficou dependente. Então já não funcionava como a gente esperava, né, naturalmente. E aí ele estava com uma amante nova, quis impressionar. E tomou. Funcionou no início, mas aí ele teve uma parada em cima dela. Morreu em cima dela. Pegou ali no ar. Castigo, né? A galera falou isso, vai pular cerca, você vai. Mas assim, é perigoso. Infelizmente, né? E aí, como manda muito sangue lá pro membro, a pessoa morre e ainda fica, entre aspas, ereto. Então imagina que situação louca, né? O cara morre e o negócio fica ainda vivo. Desculpa a sinceridade, né? Entenderam, né? É estranho, mas acontece.
negócio vai voltar ao normal. Mas é estranho. O único relato das enfermeiras que eu lembro, não sei, de prótese peniana. Que é diferente da pílula, tipo, continua. Então assim, você vê, a pessoa às vezes vai falar o corpo com morgue, tipo, tem que embrulhar tudo o paciente pra não ficar desconfortável pra família, porque assim, o corpo passa na frente. Então assim, como é que explica? É muito doido. É muito, assim, aleatório, é diferente. E demora, né? Demora pra voltar. Hoje em dia, se vocês forem ler, vejam que cada vez mais, inclusive meninos, jovens têm usado muito. Por que homem costuma usar muito esse negócio aí? Performance. O cara vê muito filme, adulto, e aí vê lá o cara rende 3 horas, sei lá, o cara rende 1h30. É um filme. É igual Batman. Você acha que o Robert Pattinson realmente faz aquilo que ele fez no novo filme do Batman? Nunca. Não faz. Aquilo foi feito para iludir você, para criar uma cena. Não, o filme pode demorar 3 horas, mas esse perfeito eles claro. Não, geralmente a cena é gravada em 4 dias. Então grava um pedaço, aí volta no outro dia, grava e vai. Aí compila tudo e parece que é um dia só, que o cara rendeu. Não. Essa semana eu estava vendo na televisão lá, 2 atores famosos de Hollywood foi fazer matéria, teve que repetir 80 vezes porque E aí você acha? Nesse caso é mesmo, né? Agora imagina do valor ver lá. É difícil. Tá bom? E aí, sem contar que os caras também aplicam injeção local. Então se aplica e aí o negócio fica rentado, né? Tá bom? Mas isso é tudo ficção. E aí o que os meninos fazem? Veem isso e acham, uau, puxa, esse cara tá rendendo muito. E aí começa a tomar, vicia, e aí o coração tá bom? É muito sério. Coração aguenta, né? Bom, meninas, composição, indicações e, claro, se tem para que serve, se tá uma informação falando, olha, serve para isso, é lógico que vai ter um campo falando do para que não serve, do para que não tomar, o porquê, né? Quais grupos, quais públicos são arriscados, correm riscos de verdade, né? De fato, se fizerem uso do medicamento. Contraindicações. Explica em que condições o medicamento deve ser evitado. Aqui, né? Ó. Por exemplo, contraindicado em caso de pacientes asmáticos. Quem tem asma não pode tomar, porque é contraindicado. Isso é óbvio. Mas o que não é tão óbvio assim, e que muitas pessoas têm dúvida, é isso aqui, ó. Significa que pessoas que já apresentam um quadro de asma não podem usar, mas não significa que ele cause asma. Entendeu? Então eu, Lucas, tenho asma já. Se eu fizer o uso do medicamento, vai complicar o meu lado, vou ter efeitos colaterais, não posso usar. Mas isso não é porque ele causa asma, e sim porque ele acelera efeitos colaterais. Então são coisas diferentes, tá bom? Tem gente que confunde, que acha que é um medicamento que causa. Ele não causa nada, só dá efeitos colaterais e ações adversas, e que por isso fazem que ele não seja indicado, né? Faz com que ele seja contraindicado, tá bom? Aquele AS infantil, quem tem asma não pode com ele, né? E é um pecado, né? Quem nunca chupou AS, né? aqui. Já chuparam? Já é bom, né? A minha ex-patroa, o pai dela com esse AS. Você acha? Sério? Olha, é muito comum. O cara teve infarto, tem gente que vai e coloca debaixo da língua. Ele tinha problema de asma. Ah, esse. Aí ela meteu o AS também. Ah. Vai morreu rapidinho. Ela passou tudo, primeiro ela passou tudo no nome dela. Ah, Fez ele assinar os documentos. Sacou a S nele. Eu falei pra ela, só não pode dar S. Ah, mas você não sabe de nada. Ah, olha! Falou desse jeito pra mim, depois virou a briga assim. Aí já tava tudo na conta dela, né? Já tava tudo no nome dela mesmo. É muito sério.
É sério. E vejam, Aécio. Agora foi simples remédio que dá pra criança, né? Aqui, ó. Ele almoçava, ela pegava e tacava essa. Ele dava doido na hora. Ela queria acelerar mesmo, hein? Aí depois que ele almoçava, tava com o estômago cheio, ele começava. Nossa, eu tava até aflição em mim de ver aquilo. Nossa. Deus me livre. Foi por fim, ele foi indo, até que ele internou e foi comprovado que ela, ou nada? Não provar. Era um remédio que ele tomava. Passado pelo médico. Só que ele tinha asma e não podia aquele medicamento. E o médico receitava? Ela levou no médico. Ela levou no médico amigo, né? É. Amigo. Nossa, eu fiquei com uma foto com ele. É sério. Assim, mas alguns têm uma reação tão forte que já morre na hora. No caso dele, se prolongou, né? Um pouquinho, mas ela foi tacando o remédio no ele. É sério. Ser humano é o homem, é o lobo, o próprio homem, né? Lembram dessa frase, né? O ser humano por si mesmo já destrói tudo. Não precisa de mais nada. Por si só ele já consegue consumir o planeta. Obrigado por esse exemplo, mas vejam, é sério, tá vendo aí, né? Contraindicado. Ainda mais isso, né, gente? Cara, morrer por falta de ar deve ser um negócio... Nossa, é terrível. Nossa, eu vi o velho com falta de ar. Nossa. Se vocês já ficaram sem respirar, eu já fiquei, não é legal. Bom, composição, indicações, contraindicações, e o que a gente deu? Não, mas lá não está escrito efeitos secundários. Tem alguns nomes, né? Efeitos... vou começar por colaterais. Colaterais, adversos, secundários, reações adversas, reações colaterais, isso. Aí vem reações secundárias, uma lista de sinônimos. Tudo para dizer o quê? Tudo para falar daquilo que a gente não deseja. Então, quando eu faço uso de algum medicamento, pode ser que esse medicamento cause algo em mim. Eu não queria, não desejava, o in aqui, ó. Não desejava, indesejava, mas pode acontecer. Quando isso que eu não desejo acontece, a gente chama de efeitos secundários. A gente leu, as meninas leram, né? Vocês viram como é. Tá bom? É claro, né, gente? Lucas, comecei a tomar o medicamento, aí, sei lá, tive diarreia. O que será que está acontecendo com a minha vida? Será que eu estou com virose? Aí tá lá, efeitos colaterais, diarreia. É uma forma de você se orientar. Tem que confirmar com o médico, claro, lógico. Mas é uma forma de você, inclusive, se acalmar e não colocar coisa na cabeça. Porque tem gente que bitola, né? Que fica preocupado. Então, ó, cara, comecei a ter diarreia. Tá aqui, diarreia. Deixa eu confirmar com o médico que receitou e tudo mais. Então, efeitos secundários... Pode acontecer de ter alguma reação que não está na bula? Pode. É difícil, mas pode. A gente vai ver na apostila, você tem que... Assim, qual é a recomendação? Ligar para o laboratório e aí você vai notificar a empresa de que você teve uma reação adversa que não estava na bula. Geralmente isso não acontece, mas o ideal lógico, né, falar com o médico, é claro, para ele resolver, se possível, mas ligar para a indústria. Então é um medicamento da Pfizer. Você entra em contato, manda um e-mail, de alguma forma você notifica a empresa de que você teve uma reação, foi comprovada por causa do uso. Aí eles vão acrescentar. Mas na prática... Isso aí que acontece é de acordo com os testes e conforme as pessoas vão notificando. Mas aqui no Brasil a gente não tem esse... Deveria, né? É o ideal. Mas na prática dificilmente acontece. Eu nunca vi ninguém fazendo isso. Sinceramente, nunca vi. Tá bom? Mas é o caminho certo, é notificar. Até porque a empresa não coloca, não por maldade. É porque às vezes não aconteceu mesmo. E aí quando você notifica, quem viu
do R. Kelly, desse cara aqui, ó. Opa. Cantor americano famoso lá que canta I Believe I Can Fly. Lembra lá daquele... É o famosão I Believe I Can Fly. Ele é o cantor. O que aconteceu? Foi uma moça denunciou que ele tinha abusado dela. E aí começaram a aparecer outros casos. Muitas vezes no caso do medicamento é assim também. Então você notifica e muitas pessoas podem se associar que eles também tiveram aquelas reações e falar, é verdade, isso mesmo aconteceu e tal. Claro, né, nesse exemplo aqui o cara hoje está preso e tudo mais. Famosão, infelizmente, jogou a carreira no lixo. Então, eu preciso notificar, é importante, mas nem sempre acontece. Composição, indicação, ou indicações, né, contraindicações, efeitos colaterais. Quinto, interações medicamentosas. O que é isso? Aqui, ó, deixa eu dividir. Interações. Relações acontecem dentro. Então, os medicamentos se relacionam, se mesclam, se associam e causam alguma coisa no meu corpo. A gente vai ter um capítulo só para falar disso. Mas alguma reação, alguma coisa acontece no meu corpo porque 2 ou mais medicamentos se misturaram. Geralmente, meninas, 3 coisas acontecem. Quer dizer, podem acontecer, né? O efeito pode ser cortado. Vamos lá. Eu tomo 5 medicamentos por dia, Lucas. Pode ser que o efeito de um desses medicamentos seja cortado. Então tem lá um idoso e a pressão dele está lá em cima sempre. Mas ele não toma remédio para pressão? Toma. Mas ele toma outros medicamentos também que se interagem e cortam o efeito do antihipertensivo. O que vai acontecer? A pressão vai continuar lá em cima, porque é como se ele não estivesse tomando. O efeito, além de ser cortado, pode ser reduzido. Funciona. Funciona bem pouquinho. É quase como se não estivesse tomando. Ou pode ser aumentado, que está potencializado, né? Mas o efeito pode ser engrandecido. E aí o medicamento que era para controlar, para baixar um pouco a pressão que estava muito alta, baixa demais. E aí o idoso pode ter quedas e tudo mais. Pode falar, Marcos. E ela toma 6 remédios de manhã, 6 à noite, fora de dormir. Aí eu paro para pensar, nossa, deve ser um turbilhão, né? Porque os remédios encontraram cada vez sério. O máximo que eu vi foi 13 até hoje. Uma idosa lá em São Carlos. 13. 6 é demais de manhã. Não, mas esse que eu vi lá eu nunca mais vi, nada parecido. E ela era assim. Começou a cair do nada. Quando caía, porque ela tinha problema ósseo. Então, caía sempre querendo quebrar alguma coisa. E aí, falou, nossa, mas que estranho. Ela tem labirintite ou alguma coisa do tipo? Não. Pesquisou, e aí um dia a gente perguntando, falando assim, eu tomo alguns medicamentos, e também são esses remédios que eu tomo e tal. A senhora toma muitos? Eu tomo alguns. Alguns quantos? Só 13, mais ou menos, assim, uns 13. Aí ela trouxe a caixinha, um caixote. E aí o que aconteceu? A gente pediu revisão da equipe, do postinho do bairro, e aí realmente os medicamentos interagiam, e o medicamento da pressão era potencializado. Então a pressão demais. Então ela estava sempre, você conversava com ela, parecia que ela estava dopada, ela estava sonolenta, cansada. Então imagine, uma idosa morava sozinha na época. Com esses sintomas, muitas vezes ela caía, e era o que acontecia. Pode acontecer. O que aconteceu? A equipe revisou e aí deu certo. Trocaram, aí de 13 passou para 6. Então vejam, ela tomava mais da metade, porque não deveria tomar, né?
consertar, para rever. E foi o que fizeram. Consertaram, deu certo. A maioria desses idosos, então, medicamento, diabetes, colesterol, essas coisas todas, um faz efeito com uma coisa com a outra, só que é muito e atrapalha a outra coisa. É aqui, ó. Isso, ó. Então, a interação medicamentosa é quando 2 ou mais medicamentos. Para aula a gente usa medicamentos, mas pode ser alimento com medicamento. Chá, a gente vai ver exemplos. Deixa eu mostrar. Ai, professor, você já deve ter ouvido essa história aqui. Nossa, esse medicamento é de farinha. Esse anticoncepcional é de farinha, porque, vou te falar, professor, eu engravidei. Cadê? Aqui. Eu engravidei tomando anticoncepcional. Já era, né? Foi sim. Como diria minha cunhada, só Ela descobriu que ela enjoou de café. Que era que ela não gostava. Ah, não, peitinho, sério, ela enjoou e achou estranho. Ah, é? Aqui, ó. Quem vai associar isso aqui com gravidez? Ó, anticoncepcional mais antidepressivo fitoterápico. Ele é feito especificamente dessa erva aqui, ó. Então não é todo de São Jorge. Então, ó, o anticoncepcional tomado conjuntamente, né, junto com um antidepressivo, especificamente esse, tá, meninos? Da erva de São Jorge, feito à base da erva de São Jorge. Olha o que ele faz. Olha aí o efeito. Que legal. Ele vai só gastando dinheiro, né? Ainda já é 8,8 agora. É sério. Não, ele diminui em 60% o efeito contraceptivo. Traduzindo, a cada 10 relações, 6 você corre o risco de engravidar. Só isso. Só isso. Aí, como diria minha cunhada, só não engravida quem não faz, né? Minha cunhada brinca. Ah, engravidei, porque você estava fazendo, só não engravidava. Ela brinca, né? Mas assim, é claro que hoje a gente tem recursos, mas olha aqui, ó. Mas a pessoa leiga não sabe. Não. Não. Por isso que tem na bula. Por isso que tem na bula, tá bom? Mas quem vai associar? A gente vai falar aquele aqui, Ciro. Acetilsalicílico. AS, né? A gente vai chegar aí, tá bom? Só mostrei esse exemplo para vocês. O efeito pode ser cortado, reduzido ou potencializado. Aqui, ó. São problemas que podem surgir quando se administram 2 medicamentos ao mesmo tempo, né? 2 ou mais. O que eu tenho que fazer? Deixa eu colocar aqui que é melhor, para arriscar aqui. Informe sempre o seu médico sobre os medicamentos que você está a tomar. Isso aqui é português, né? Português de Portugal. O que você está tomando? Doutora, eu também tomo todo santo dia. Isso e isso. Pode ter reação? Eles podem se interagir? É isso que o slide quer dizer. Embora é dever do médico perguntar, a gente sabe que dificilmente alguém pergunta. E é o seu dever, pensando na sua saúde, né? Informar. Olha, eu tomo isso e isso. Ah, Lucas, eu não lembro o nome. Tira foto. Sei lá, grava um vídeo, leva a caixinha. De alguma forma notifica, informa o profissional. Aqui, ó. Não deixe, né, a sua saúde nas mãos de uma pessoa que às vezes não é nem maldade. É que ele não sabe mesmo que você toma, não pergunta. E aí a gente pode ter consequências. Tá bom? Então, ó. Interações medicamentosas. 2 ou mais medicamentos interagem e tem efeitos que a gente não espera. Principalmente o aumento do efeito terapêutico de algum ou de mais. Às vezes, 2 ou mais tem um efeito cortado. Não é só um, pode ser bem mais que um, né? Potencializado, cortado ou reduzido. 6. Óbvio, precauções, cuidados, né? A gelada sempre presente. Olha lá ela. Tá bom? Cuidados que a gente tem que ter, né? Tá bom, meninos? E para fechar,
que perguntaram hoje. Eu não acho que foi a Vitória que perguntou. Dose a mais. Alguém perguntou? Tchau, Luciano. Obrigado. Quem falou de tomar dose a mais? Alguém falou? Ah, foi você? Aqui, ó. Aqui. Então também tá na bula. Item 7. Posologia é o jeito que a gente tem que tomar, né? O medicamento. De quanto tempo, como funciona para adultos, crianças. E 8. O que fazer em caso de dose a mais, uma dose elevada. Sobre, né? Acima do normal. Tem indicações aí também. Tá certo? Tudo bem, meninas? Então, só para retomar os tópicos, para a gente fechar. Composição, o que é? Do que é feito? Indicações para que serve? Quais situações, doenças, transtornos o medicamento é feito? Foi elaborado, criado no laboratório para quê, né? Para que ele não serve? Quem não deve tomar? Contraindicações. Alguns efeitos colaterais que podem acontecer. Só alguns, né? Vocês viram? Só tem básico, só coisa básica. Interações, cuidados que você tem que tomar. Inclusive quanto ao armazenamento, tá? Fala aí também. São algumas precauções. Forma de tomar e sobredosagem. Dose acima do normal. Só isso. A bula só tem essas informações básicas. Viram que é algo importante e que a gente tem que colocar na rotina, fazer disso um hábito, né? Com certeza isso vai nos ajudar bastante. É um desafio. Semana que vem a gente começa a falar delas, especificamente interações medicamentosas, tá bom? Vou só fazer a chamada rapidinho. Vou mandar o edital no grupo. Quem tiver interesse, se inscreva, né?